Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Lucimara Sampaio. E ela perguntou: como entender a fé e as obras? Nos colocando sob a direção de Cristo, isso se realiza naturalmente? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Isso é importante para a gente pregar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estarão aparecendo aqui na tela. Vamos estar intercedendo juntos pelos nossos irmãos. E também, aquilo que eu comentei ontem, se você quer ganhar uma Bíblia como essa, a Bíblia Thompson, não se esqueça, se inscreva no canal e deixe a sua pergunta aqui para que eu esteja respondendo. Quando nós atingirmos a marca de 10 mil inscritos, eu vou dar uma dessas Bíblias para uma das pessoas que fez a pergunta, ou aqui no canal, ou pelo aplicativo da Bíblia. Pelo aplicativo da Bíblia, você pode deixar e-mail ou telefone que eu entre em contato. Por aqui no canal, eu vou entrar em contato pelo comentário daquele que ganhar a Bíblia. E, não sei se os irmãos perceberam, mas ontem nós falamos sobre salvação pela graça e agora fé e obras. E na sexta-feira eu vou trazer um tema relacionado a esses dois pontos, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas falam na igreja e é um tema um pouco polêmico para nós. Então, se você tem gostado desses temas para a gente iniciar bem o ano, firme na fé, focados em alcançarmos a nossa salvação através de Jesus, então não perca o vídeo de sexta-feira também. Vamos lá, a pergunta da irmã Lucimara Sampaio: como entender a fé e as obras? Vamos começar pelo último verso que a gente leu ontem, em João, capítulo 14, verso 6. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o único jeito de chegarmos até Deus é através de Jesus. Através de Jesus, em nossas vidas, andando pelo caminho de Cristo, tendo a fé em Cristo, nossa vida vai ser caminhando o caminho de Cristo, caminhando no caminho com Cristo. Nossa fé, nossas obras irão refletir aquilo que fazemos. Tudo o que fazemos está de acordo com aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos almejando. Então, andar pelo caminho Jesus, andar com Jesus, seguir a verdade, isso irá refletir na minha e na sua vida. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 14. Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Como essa fé pode salvá-lo? A minha fé, existem dois tipos de fé, uma fé com obras e uma fé sem obras. Como uma fé sem obras pode me salvar? Sendo que apenas a salvação vem por Cristo. Ele vem explicar, verso 16. E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes deres as coisas necessárias, para que proveito há nisto? Verso 17, na verdade, né? Assim também a fé, se não tiver obras, é uma fé morta em si mesma. Ou seja, há uma fé com obras e uma fé sem obras. Uma fé sem obras, ela está morta em si mesma. Ou seja, não é uma fé viva, não é de fato estar andando o caminho com Cristo, não é de fato seguir a verdade. Uma fé sem obras é uma fé morta. E para a gente entender o contexto de uma fé sem obras, a gente lê aqui dos versos 15 ao 17. Se o irmão ou a irmã estiver nus e tiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Se a gente
tem uma fé, diz que tem uma fé, se a gente vive uma fé, se a gente anda o caminho com Cristo, anda o caminho que é Cristo, fazendo as coisas que Cristo fazia, porque um cristão nada mais é do que um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo. Quando essa expressão surgiu lá em Antioquia, era justamente que eram pequenos cristos. Os cristãos eram pequenos cristos, ou seja, pequenas imitações de Cristo. E o que Cristo fazia aqui? Ele ajudava as pessoas nas suas necessidades. Quantas vezes ele não multiplicou comida, os pães e os peixes? Quantas vezes ele não esteve olhando para a necessidade das pessoas que estavam doentes, feridas, com suas deficiências, e Jesus ia lá e ajudava naquilo que a pessoa estava precisando. Então aqui é esse mesmo exemplo que está sendo dado aqui no livro de Tiago. Se você vê uma pessoa com necessidades e você fala, vai lá, fique em paz, tenha fé, vou orar por você, e não ajuda em nada, é uma fé morta, uma fé sem obras, uma fé que não tem reflexo na vida. Você diz que tem fé, mas ela não tem um reflexo ao seu redor. Eclesiastes 12, verso 14. Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então aqui nós vemos que uma fé sem obras é uma fé morta. E aqui em Eclesiastes nós vemos que Deus há de trazer juízo toda a obra, as cobertas e as descobertas. Toda a obra, minha e sua, irá ser trazida a juízo, para que eu e você possamos mostrar de fato a nossa fé perante todo o universo. Não adianta eu dizer que tenho fé e isso não reflete na minha vida, não reflete ao meu redor. Eu preciso estar constantemente deixando com que minha fé transpareça. Isso acontece, sim, naturalmente, como a minha irmã colocou. Se nós colocarmos na direção de Cristo, isso se realiza naturalmente? Sim. As minhas obras, elas acontecem naturalmente a partir do momento que eu estou andando com Cristo, estou seguindo a verdade. A minha fé, ela produz obras. A minha fé, ela ajuda as pessoas, ela olha os irmãos ao meu redor. Ela não é uma fé que se baseia só no sentimentalismo, que eu tenho fé, eu acredito e eu serei salvo. Não, eu tenho fé, eu acredito e eu vou deixar com que Cristo viva em mim, porque eu não sou digno de viver. Eu diminuo cada vez mais e Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, as obras de Cristo aparecem ao meu redor, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Estou andando com Cristo, Cristo passa a fazer as coisas através de mim. Quando chegar naquele dia que Jesus separar, alguns do lado esquerdo, outros do lado direito, que ele vai falar, chegai a mim, aqueles que ajudaram os necessitados, os meus pequeninos, e aí quando nós fizemos isso, quando nós ajudamos o nosso próximo, não porque nós estamos fazendo, porque Cristo conseguiu atuar através de nós, nós temos essa liberdade para que Cristo atuasse através de nós. Então, a minha fé, ela vai produzir obras não porque eu sou bom, não porque nada que venha de mim, mas porque eu permiti que Cristo habite em mim, porque eu permiti que Cristo atuasse através de mim nas pessoas ao meu redor. E essas são as obras da fé. Para encerrar, Gálatas 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não vive mais eu, Cristo vive em mim. Quando isso de fato acontecer nas nossas vidas, então as obras acontecem naturalmente. Quando eu me entreguei a Cristo, de fato, verdadeiramente, quando eu percebo que eu sou uma pessoa indigna, pecadora, que só vai produzir coisas ruins nessa vida,
que eu me diminua e permito que Cristo viva em mim, Cristo nasça em mim, Cristo cresça em mim, as obras vão começar a acontecer ao meu redor, que estarei eu fazendo, não porque eu estou fazendo, mas porque Cristo vive em mim, Ele está fazendo as obras através de mim. Isso é uma fé viva, isso é uma fé que produz frutos, que produz a obra de Cristo aqui. A salvação é pela graça, apenas Cristo pode nos salvar. Mas quando somos salvos, quando nos entregamos, quando entendemos que não merecemos viver aqui porque somos pecadores e permitimos que Cristo viva em nós, as obras vão acontecendo naturalmente ao nosso redor. Espero ter respondido a pergunta da irmã. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida ou pergunta qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando que vamos estar dando uma Bíblia para alguma das perguntas. Essa Bíblia não é uma Bíblia qualquer, é a Bíblia Thompson. Você pode ver aqui que ela tem bastante estudo aqui atrás. Estarei dando uma Bíblia dessas para uma das pessoas que enviarem perguntas, tanto aqui no canal quanto pelo aplicativo. Não se esqueça também dos pedidos de oração. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos, agora que puderem, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, por favor, te pedimos que o Senhor cada vez mais permita que o nosso eu diminua e que Cristo cresça em nós, Pai querido. Que possamos, Senhor, não pelos nossos méritos, mas por Cristo, transparecermos a nossa fé em obras aqui nessa terra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a nos desviarmos de todo o mal e que possamos andar sempre no caminho, o caminho Jesus, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.